Oi, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Se não, deixa eu te lembrar uma coisa. Deus está te amando exatamente agora. Então jamais se esqueça disso, porque Deus, Ele é o seu Abba e Ele te ama e jamais te esqueceu. E se você pulou aqui de paraquedas, eu preciso te dizer, visitante, seja bem-vindo. Tua presença é um prazer. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga. Que Deus possa falar muito ao seu coração e que você possa ser muito edificado no nome de Jesus. Não deixe de se inscrever, compartilhar, dar aquela curtidinha e compartilhar para os seus amigos, beleza? E me siga lá no Instagram, que é Scarlett Alex. A primeira coisa que normalmente a gente fala é, algumas pessoas, não vou dizer a maioria, mas algumas pessoas, Deus tarda, mas não falha. Totalmente equivocado, totalmente errado. 2 Pedro 3, verso 8, que diz: não se esqueçam disto, queridos amigos, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Ou seja, Deus não tarda e muito menos falha. Ele chega na hora certa e no momento certo. Porque para Deus, um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então não venha com essa que Deus tarda, mas não falha. Ele nunca se atrasou, ele sempre chega na hora certa que precisamos. A segunda coisa que eu escuto às vezes as pessoas falando, e que é totalmente errado, as pessoas falam: se não vier pela dor, ou se não vier pelo amor, vem pela dor. Isso tá mais ou menos certo. O que as pessoas esquecem de falar é a outra parte. Por que vai vir pela dor? Então eu quero te mostrar. Vamos lá. 2 Pedro 29:1. O homem é corrigido muitas vezes e não muda seu comportamento errado. Será derrubado violentamente, de repente não haverá recuperação para ele. Em Gálatas 6, do 7b até o 9. O homem sempre colherá aquilo que semeou. Se ele plantar a fim de agradar os seus próprios desejos maus, ele estará plantando as sementes do mal e, logicamente, fará uma colheita de ruína espiritual e morte. Mas se plantar as coisas boas do Espírito, ele colherá a vida eterna que o Espírito Santo lhe dá. Então, o que isso quer dizer? Se não vier pelo amor, vem pela dor. É que Deus está te chamando. Filho, faça a minha vontade. Obedeça aos meus mandamentos. Filho, faz assim. Filho, faz dessa forma, porque essa forma é correta. Só que você nunca quer ouvir Deus. Você quer fazer do seu jeito, da sua forma. Então, existe a lei da semeadura. O que a gente planta, a gente colhe. E também tem o livre-arbítrio. Então, Deus não vai simplesmente pegar a força. Então, você vai colher os frutos da sua própria desobediência. Então, quando as pessoas falam, se você não vier pelo amor, você vem pela dor. É nesse fator. Por causa das suas ações, você vai colher o fruto das suas ações. Então, você vai vir, em vez de você vir com a maior alegria para Deus, você vai vir chorando, triste. Mas não é porque Deus fez isso. Foi as suas ações e suas escolhas. Porque existe a vontade de Deus e a permissão de Deus. O que é a vontade de Deus? É quando Deus quer fazer algo na sua vida. Mas existe a permissão de Deus. É quando Deus fala bem assim para você: filho, faz desse jeito. E você simplesmente não quer fazer isso. Então, como existe o livre-arbítrio, então Deus vai permitir. Vai deixar você à vontade. Por quê? Você não quis fazer da forma dele, mas sim da sua forma. Então, você vai colher os frutos da sua desobediência. Então, por isso que você vai vir pela dor. Mas não é Deus colocando a dor. Não é Deus fazendo isso. É você mesmo fazendo isso com você mesmo. Entendeu? 3. Que as pessoas falam, só quem perdoa é Deus. Como eu tinha falado em um vídeo, que eu falei sobre o perdão, lá em Mateus 6:12 diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que temos ofendido. Que é a oração do Pai Nosso que Jesus fala. E como a gente deve orar? Então é você que tem que pedir perdão. E se você quer esse estudo mais abrangente, então você vai lá, vou deixar o link aí na descrição, que foi um vídeo que eu falei sobre perdão. Então vai lá conferir, porque lá tá mais extenso, para não ficar muito longo o vídeo. Outra coisa que a gente fala: Senhor, aumenta a nossa fé. Não, Deus já deu uma medida de fé pra gente.
E também é o nosso papel fazer com que essa fé aumente. Então, são dois versículos falando sobre isso. Primeiro é Romanos 12, 3, que diz assim: porque pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. 1 Tessalonicenses 1,3, que diz: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então, entenda bem que devemos parar de dizer: Senhor, aumenta a nossa fé. Não, porque Deus já deu uma medida de fé para você, para mim. Então, cabe a nós agora exercer essa fé e fazê-la crescer. A coisa que as pessoas falam: Deus coloca a doença e também tira a doença. O mesmo Deus que dá saúde é o mesmo Deus que coloca a doença. Totalmente errado e equivocado, meu Deus. E vamos lá aprender mais sobre isso. João 10,10 diz assim: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Então, não é Deus que coloca a doença. Deus, ele coloca saúde. E Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Todas. Então a gente não pode dizer que é Deus que coloca, porque é o diabo. Porque o diabo veio para matar. Quem veio para matar? Roubar e destruir. Então o plano de Deus não é colocar doença, e sim tirá-la. Então a gente precisa parar de dizer que Deus coloca enfermidade. Não é. E como eu falei, às vezes é as nossas atitudes, as nossas ações que levam a gente a ter uma enfermidade. Porque a palavra diz assim: nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, se o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, a gente precisa cuidar. Mas a gente não vai fazer o quê? A gente não faz o check-up de ano em ano. A gente não cuida da nossa alimentação. Então, às vezes, é a gente mesmo que está fazendo essas coisas. Mas quem veio para matar, roubar e destruir é o diabo. Deus veio para dar vida. Deus é um Deus de vida. Então, não tem como Deus ser um Deus de vida e um Deus de morte. Entende? Não tem como. É sem lógica. E para finalizar, Oséias 6 simplesmente fala assim: o povo perece por falta de conhecimento. O povo de Deus está perecendo por falta de conhecimento, por falta de ir na palavra dele, buscar as coisas e não ficar escutando o que as pessoas falam, porque a gente é humano, a gente erra, mas a palavra de Deus está ali, pronta pra gente só precisa ir lá, abrir ela e meditar. Deus é um Deus bom. Ele é lindo, ele é maravilhoso e a gente precisa conhecê-lo mais. E a gente só consegue conhecer ele através da palavra dele. Então, que a gente possa meditar na palavra e aprender mais sobre ele. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Um cheiro nos seus corações. E fiquem com Deus e até breve.